E elas têm esse discernimento de saber tomar decisões, mas está muito claro para elas o que essa decisão vai impactar. Então, porque elas vão conhecendo cada vez mais a empresa e dominando cada vez mais a empresa, né? Porque às vezes a gente, nesse nossa vida aí de desenvolvimento aí de projeto nas empresas, a gente percebe isso, a diferença quando uma empresa ela conta com pessoas certas nos lugares certos e quando ela não tem essas pessoas certas no lugar certo. Então, muitas vezes, decisões tomadas, elas não refletem de forma livre do tipo assim, eu tomei essa decisão e eu tenho a responsabilidade pelo impacto. Nem sempre isso fica claro quando a pessoa não tem essa maturidade ou esse estilo de liderança não levam as pessoas a esse desenvolvimento. Tá? Então, aqui, quando a gente tem essa equipe, a gente consegue ter esse engajamento forte deles. A gente precisa despender menos esforço gerenciando essas pessoas, porque elas também se gerenciam, e elas desenvolvem um pensamento disciplinado, que levam a ações disciplinadas, elas não precisam desse processo pesado, burocrático. Muita gente diz assim, por que essa empresa tem tanta burocracia? Muitas vezes a empresa tem muita burocracia vamos dizer assim, pela incompetência das pessoas. Como elas não sabem fazer, elas precisam ter uma gestão totalmente junto ali para saber se as coisas estão acontecendo. Quando elas já têm mais flexibilidade e dominam aquilo que elas estão fazendo e têm responsabilidade sobre aquilo, elas conseguem fluir mais facilmente. Por exemplo, assim, se nós endereçarmos aí a realidade da gestão das empresas aí de desenvolvimento de software. Por exemplo, a aprovação dos requisitos é muito importante junto ao cliente. Que o cliente tenha participado, que ele tenha aprovado, que ele esteja acompanhando a evolução, que ele esteja acompanhando as mudanças. Então, muitas vezes, tu pode até ter um processo mais pesado que requer a aprovação do diretor, do vice-diretor, da aprovação de tantas coisas. Por quê? Para ter certeza que o cliente pediu foi entendido e o cliente entendeu que foi entendido também e todos estão alinhados nesse momento. Então, assim, quanto mais essas pessoas estiverem engajadas de ter isso claramente acordado entre todos, eu não preciso tanto engajamento de uma gestão. Porque eu sei que essa pessoa tem essa responsabilidade de garantir isso, porque ela sabe o impacto da organização, o impacto desse problema na organização. A questão do engajamento também à medida que eu vou engajando as pessoas, que eu dou autonomia, uma certa autonomia para as pessoas certas no lugar certo, elas vão entendendo melhor e vão trazendo informações para que a própria gestão, ou que a própria direção entenda mais sobre a sua empresa. A gente vai nessa comunicação fazendo fóruns de debates, onde as pessoas debatem, onde se pergunta o que você faria, que solução nós poderíamos fazer, existem trocas de informação, vamos nos enriquecendo e vamos tirando da cabeça das pessoas e trazendo, canalizando conhecimento para a organização. Porque muitas vezes a gente pode contar com grandes líderes, com grandes chefes, carismáticos, potenciais, energéticos, mas ele acaba não engajando as pessoas e não canalizando o conhecimento. Porque aí acontece que nós temos uma turma de soldados que estão acostumados a cumprir metas e a cumprir ordens, mas eles não estão acostumados a pensar, a contribuir, a criar, e isso tem um valor muito grande, independente do segmento da empresa, independente do tamanho da empresa. Então, essa questão do conhecimento canalizado é muito importante, porque passam muitas vezes grandes talentos pelas empresas e quando elas vão embora, elas levaram, a empresa não ficou com isso para ela, a empresa não aprendeu com isso.
Porque nesses fóruns de que se discute e busca-se soluções para onde vamos, o que podemos fazer melhor, entra-se também nessa esfera do aprender e do desaprender. A gente aprende em conjunto. A gente desaprende ou fazia de forma diferente daquilo que estávamos fazendo. E a gente vai dominando a própria empresa, dominando no sentido assim, eu vou descobrindo quais são as competências reais da minha empresa. E se essas são as competências que, por exemplo, eu, CIO de uma empresa, quero para a minha empresa. Se eu entendo que são essas as competências que eu preciso, por exemplo, para ser uma referência no mercado no segmento que eu atuo. Além disso, é importante que também a empresa entenda quais são as atividades de paixão de uma empresa. Por exemplo, muitas empresas, elas atuam na meritocracia igualitária, aonde existe um alinhamento forte entre os gestores e os trabalhadores operacionais. E existe um alinhamento de interesses financeiros. Quer dizer, não existe distinção entre o executivo e o trabalhador. A empresa entende se ela tem o desenvolvimento que ela tem, se ela tem o desempenho que ela tem, se ela tem a lucratividade que ela tem, é graças ao trabalhador. É ele que está botando a mão na massa e trazendo qualidade para o produto e entregando lá para o cliente. Então, em tempos difíceis, existe muitas vezes nesse tipo de empresa a redução para o executivo, mas não existe para o trabalhador. Então, algumas coisas que caracterizam o que a empresa faz, voltando lá de novo, no desenvolvimento do e-commerce, isso é uma paixão da empresa e é assim que ela se desenvolve. Outra coisa, todos começam também a olhar para o modelo econômico da empresa. É olhar para a empresa e saber onde é que está o motor econômico da empresa. O que é que dispara? O que que gera um fluxo de caixa satisfatório? Então, eu começo a ter um entendimento da minha organização muito maior do que aquele trabalho rotineiro. Eu começo a entender esse mecanismo da minha empresa, eu começo a entender as particularidades e para onde eu quero levar ela. E junto com isso, as pessoas que eu coloquei no barco estão entendendo também. Para toda empresa é importante o planejamento estratégico. Para toda empresa é importante a visão e a missão. Mas antes é importante saber que pessoas eu vou compartilhar a minha visão, a minha missão e juntos definir qual é o plano de ação que vamos fazer daqui para frente para chegarmos em resultados duradouros. Essa é a diferença. Tem muitas empresas que chegam a resultados, mas chegar a resultados e desempenhos duradouros é um pouco diferente, um pouco mais complicado. Eu preciso entender bem o que eu espero da minha organização e as pessoas que estão no mesmo barco comigo têm esse mesmo conhecimento. Tá? Acho que aqui eu não estou enxergando, era isso que eu queria falar. Passando para o próximo slide. Então, o que eu alcanço com tudo isso? E uma das coisas que eu acabei esquecendo lá, que eu acho bem legal e bem importante falar, quando a gente fala que a gente tem aquela obsessão pelo cliente. E a empresa precisa ter aquela obsessão, aquela paixão pelo cliente. Porque se a gente imaginar assim, quem é a propaganda da nossa empresa no mercado? É o nosso cliente. Ele é a nossa imagem no mercado. Então, por isso que um ponto importante é eu estar focado no cliente. Porque ele é que dá o sustento para a organização. Né? Bom, então, quando eu tenho uma gestão integrada, eu compartilho, eu estou com pessoas que acreditam na minha missão, que acreditam na minha visão, que desenharam comigo o planejamento estratégico, que desenharam comigo o modelo de atuação, o modelo de negócio. E junto comigo acompanham os resultados através de indicadores, porque eu preciso ter visibilidade. Eu preciso comunicar, eu preciso trocar as informações e todo mundo saber como estamos.
E por que estamos desse jeito? Está ou não está satisfatório? Estamos ou não estamos felizes com os resultados? Estamos ou não estamos sendo eficientes? E isso são fóruns muito rápidos, são reuniões rápidas, mas elas são disciplinadas. Elas acontecem todos os dias, elas acontecem em períodos determinados e elas trazem informações que são consideradas e elas são usadas para a gente melhorar. Então, porque esses fóruns, essas reuniões, eles estimulam o quê? Tem informações que elas não podem ser ignoradas. E se tu não tem algumas ações, algumas ações disciplinadas, muitas informações que deveriam vir à tona e que são informações importantes, elas não vêm, elas não são trabalhadas, né? E aí, quando a gente traz essas informações, discute, vê caminhos, vê opções, a gente tem um aprendizado contínuo. A gente aprende com a própria empresa. E aí, claro, a gente tem, para que tudo isso aconteça, eu tenho que ter integridade, eu tenho que ter transparência, eu tenho que ter humildade da liderança. Para ela entender que ela precisa fazer conexões com as pessoas. E ninguém sabe tudo. As grandes soluções, elas são construídas em conjunto. E aí, foco nas necessidades do cliente e desafiar as ideias ortodoxas. E os feedbacks, né, que são importantes. Eu não consigo trabalhar com uma equipe, liderar, fazer uma gestão integrada, olhar cada parte como um todo, se eu não trabalhar feedback. As pessoas precisam do feedback para saber qual é o caminho que está sendo seguido e qual é o resultado que nós estamos alcançando com todo esse esforço. Tá? Eu não sei qual é o próximo slide. Tá. Bom, então, agora a Deise continua aí falando da importância das pessoas nas organizações. Acredito que as gurias já trouxeram muito bem, né, tudo que elas trouxeram e que as pessoas realmente são um diferencial aqui a gente precisa das pessoas, né, como diferencial aí de todo esse processo. Opa, parei de compartilhar, desculpe. Então, nós precisamos, para que tudo isso aconteça, né, na forma, né, como a gente está buscando, que a equipe esteja... Oi? Não, botar na forma de apresentação, agora tá. Beleza, desculpa. Isso. Pode seguir. Que a equipe seja eficaz e engajada, né? As gurias já falaram muito bem de engajamento. É muito importante o que a gente traz aqui dos exemplos da nossa prática, né? Quando a gente faz um diagnóstico, a gente escuta as pessoas e é muito interessante porque às vezes a percepção da gestão ela tá diferente da percepção das pessoas que estão participando por aquele processo, né? Então, quando a gente tem uma equipe eficaz e engajada, a gente consegue perceber isso, que as pessoas, mesmo que elas estão desalinhadas, mas elas sabem o que está acontecendo, elas têm a noção do que está acontecendo. Então, quando a gente entrevista as pessoas, a gente consegue perceber isso e vem um feedback claro do que está acontecendo naquela empresa, né? O que a gente vai buscar desenvolver com essas pessoas, né? Trazer um alinhamento... Opa, agora eu não estou conseguindo passar para a próxima aqui, né? Nós estávamos falando em foco em seguir os processos. A gente vai precisar mudar um pouquinho essa abordagem desse foco em seguir os processos exatamente como eles eram, né? Engessados e encaixotados muitas vezes dentro de uma filosofia, de uma proposta em que a gente aprendeu que as coisas eram mais estáveis. Nós vamos precisar mudar um pouquinho essa cultura para um foco de confiança e aprendizado. Mas nós precisamos dessa equipe tão engajada e unida para que isso possa acontecer. Se a gente não tiver a equipe desta forma, a gente não tem a confiança. Nós precisamos confiar nas pessoas, como a Lilian falou, a pessoa certa no lugar certo. Nós precisamos confiar também nos processos. Nós precisamos confiar que essas pessoas que estão ali no nosso time estão apaixonadas por esse processo, elas entendem a missão, elas estão engajadas com isso tudo e elas podem contribuir para gerar aprendizado. Eu acho que esse é um grande... O que eu sinto no nosso trabalho é que é um grande paradigma a ser quebrado, né? Porque às vezes o fundador da empresa, ele tem essa paixão,
E ele cresceu a empresa em função dessa paixão. E às vezes ele não enxerga isso na sua equipe e ele não confia, é como se só ele soubesse qual é o melhor caminho. E a gente precisa desenvolver esse alinhamento entre o criador, o fundador ou o time, né, de gestores e a equipe, para que isso aconteça realmente e que a gente possa fazer a melhor entrega no cenário que a gente estava falando ali, que foi o contexto